Esse vídeo é especial para você. Você viu que na nossa primeira temporada nós conhecemos praticamente todo o litoral da Croácia. Passamos por cidades que nós nunca nem tínhamos ouvido falar e certamente se não fosse de veleiro nós não passaríamos por lá. Mas ficamos encantados com tanta beleza. Algumas cidades nos marcaram tanto que certamente nós voltaríamos numa outra temporada. Então, nós resolvemos fazer uma seleção dessas cidades que mais marcaram a gente, que mais tocou de alguma maneira por algum motivo, seja por ser badalada, seja por ser histórica, seja pelo seu charme, enfim, fizemos uma seleção para lá de especial. Então, eu convido vocês a saberem quais são os top 10 da Croácia. Vem com a gente! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Em 10º lugar, Marina. Marina é uma pequena vila da região da Dalmácia e foi uma das primeiras cidades que conhecemos e ficamos lá por mais de 15 dias enquanto aguardávamos a nossa nova documentação do barco. A cidade conta com um belo castelo e uma excelente marina, mas ficamos ancorados do lado de fora e quando precisávamos de água, eles ofereciam 2 horas de graça e pagávamos apenas 10 euros para encher o nosso tanque de água. E durante a temporada de charters, todas as sextas-feiras, a cidade faz uma festa para os visitantes com direito a música ao vivo e comidas típicas da região. Em 9º lugar, Zadar. Zadar é uma cidade peculiar na Croácia. Seu centro histórico e a parte mais agitada fica em uma península rodeada pelo mar. Uma das coisas mais espetaculares de Zadar é o Sea Organ, que é um órgão tocado pelo mar, bem na ponta da orla. Esse é o famoso Sea Organ aqui em Zadar. Olha só, eles construíram aqui um órgão do mar que quando a onda bate, ele emite o som. É o som do mar. Olha que lindo! Além disso, lá é ponto estratégico para curtir o pôr do sol e apreciar o mar tocando uma música para a plateia. Em 8º lugar, Mali Lozinde. Mali Lozinde é uma cidade na ilha de Lozinde, no oeste da Croácia. A cidade é puro charme, com seus restaurantes e comércio local e conta também com um aeroporto. Ficamos poucas horas por lá, pois estávamos só aguardando uma janela para fazermos a nossa travessia para a Itália. E aproveitamos também para fazer supermercado. E com certeza ficamos com um gostinho de quero mais. Em 7º lugar, Trogir. A cidade tem 4.000 anos de existência e é considerada uma das mais antigas da região da Dalmácia. De Split, são apenas 28 quilômetros, feitos em 30 minutos de carro.
À beira-mar, o castelo Camerlengo pode ser avistado de longe com uma estrutura de 4 faces. Ali era a residência do governador veneziano no século XV. Atualmente, o local é usado para shows e apresentações. Trogir conta ainda com vielas encantadoras para você se divertir e, claro, comer e beber muito bem. A Croácia está de parabéns, é tudo muito lindo, hein? Tudo muito bonito, cada cidade mais bonita que a outra. E em sexto lugar, Pula. Nos surpreendemos com essa cidade litorânea na região da Istria, que tem uma rica herança do Império Romano. A principal atração da cidade é a Arena de Pula, que está entre os 6 maiores anfiteatros remanescentes do Império Romano. É também o monumento antigo mais bem preservado da Croácia. A arena foi construída no início do século I, ou seja, a construção original tem cerca de 2.000 anos. Hoje, a arena é local de shows e concertos. Visitamos também o Templo de Augustus, que é considerado um dos melhores monumentos romanos fora da Itália. A uma curta caminhada do anfiteatro fica o Arco dos Sérgios, um dos portões da cidade antiga de Pula. E em quinto lugar, Šibenik. Šibenik é a terceira cidade mais populosa da região da Dalmácia. Tem uma atmosfera deliciosa. Diferente das outras cidades no Adriático, que foram fundadas por gregos, romanos e ilírios, Šibenik foi fundada por croatas. Lá também foi uma das locações da série Game of Thrones. Ficamos surpresos pela arquitetura da cidade, aonde em cada cantinho você pode curtir um restaurante para provar deliciosos pratos à base de peixe sem perder o movimento da cidade. Lá encontra-se um dos mais lindos parques nacionais da Croácia, o Parque Nacional de Krka, com 7 cascatas. Infelizmente não visitamos esse parque porque tínhamos um outro roteiro, mas certamente voltaremos para ficar mais tempo por lá para visitar esse parque e curtir mais da cidade. E no quarto lugar, Split. Imagine um destino de verão completo, onde além de belas praias, paisagens inesquecíveis e excelente infraestrutura, você também pode contar com bons restaurantes, bares, museus e lugares repletos de história. De lá saem vários ferries para ilhas como Brač, Vis e Hvar, onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. Para explorar a região adequadamente, o ideal são 3 dias. Estivemos lá por 2 vezes nessa temporada, mas certamente voltaremos.
não há como falar de Split sem mencionar o Palácio de Diocleciano, a famosa construção que reúne boa parte dos principais monumentos e pontos turísticos importantes da cidade. Em terceiro lugar, Hvar. Hvar é uma das ilhas mais frequentadas na Croácia. No verão é destino certo de quem quer curtir a noite. Encontramos em Hvar muitos visitantes que certamente foram atraídos pela natureza exuberante, pela história, arquitetura, culinária e, claro, sua intensa vida noturna. Devido ao intenso tráfego de barcos, as águas da região são muito agitadas e depois de curtir a cidade, pegamos o nosso veleiro e fomos dormir em outro local próximo à região. E em segundo lugar, Dubrovnik. Dubrovnik é localizado no extremo sul da Croácia, é uma cidade rodeada de muralhas e fortificações. As imponentes e bem conservadas muralhas, a arquitetura medieval, renascentista e barroca, os cafés e restaurantes fazem de Dubrovnik um destino turístico único. Estivemos lá de carro quando fomos para a Croácia comprar o nosso barco. Agora pretendemos voltar lá com o nosso veleiro para avistarmos as muralhas de Dubrovnik no nosso quintal. Primeiríssimo lugar, Vis. A ilha de Vis é um paraíso de águas turquesas, transparentes e de temperaturas agradáveis. É um destino calmo para relaxar de verdade, viver a natureza e comer frutos do mar à vontade. Mas também local ideal para trilhas, pedaladas e, claro, velejar. Entre as ilhas que fazem os verões ferverem na Croácia, Vis é a que está mais distante da costa do país. Conhecemos primeiramente a cidade de Komica, que nos surpreendeu por sua beleza única, restaurantes localizados nos cenários mais perfeitos que já vimos. Visitamos também a famosa Blue Cave, Lagoa Azul, que se ilumina com a própria luz do sol,
o que possibilita ver claramente 12 metros de profundidade. A Ilha de Vis tem a cidade que também leva o mesmo nome. Vale a pena também visitar, mas se tivéssemos que escolher, ficaríamos em Komiža. E para finalizar, visitamos a praia de Štiniva, a praia mais bonita que havíamos visto. Ela tem uma estreita passagem e é toda rodeada por um paredão enorme de pedra, sem contar na transparência da água. Espero que tenham curtido e não esqueçam de comentar qual cidade você mais gostou. Tchau e bons ventos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.